Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:30 em ponto, 31 agora, virando o relógio. Uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Infelizmente, a partir de hoje, cortado pela metade, mas sempre vamos ter um bom bate-papo para você que está acompanhando pela Prever FM. Hoje o nosso convidado é o educador ambiental Cidir Júnior. Cidir, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por atender a nosso pedido aqui, saiu correndo da aula e veio para cá. Tudo bem, Cidir? Boa tarde, Júnior. Boa tarde aos ouvintes da Prever. Prazer estar aqui sempre conversando com vocês, falar um pouquinho de meio ambiente, falar um pouquinho do que a gente trabalha aí. E hoje a gente vai falar de El Ninho, porque olha só, Cidir, nas últimas 2 semanas faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Ontem tava frio, hoje já tá calor. Amanhã vai estar super calor, no domingo 36 graus, 37, dependendo da nossa região. Posso colocar tudo na conta do El Ninho? É um pouco na conta do El Ninho, um pouco no aquecimento global, né? Uma coisa tá interligada à outra. Então daí, né? A gente tem uma parcela boa de culpa, né? As atividades humanas aí têm feito o planeta aquecer de uma maneira geral, né? É claro que a gente tem variações, tem épocas que são mais frias, tem épocas que são mais quentes, né? Que nem esse inverno, por exemplo, a gente não teve frio praticamente, teve 2 temporadas de frio só, né? E muito disso se deve realmente ao fenômeno El Ninho, né? Que ele acaba criando uma mudança climática no mundo, né? Em relação a... Uma das coisas que é importante a gente entender é que quando o mar aquece, sendo Pacífico, sendo Atlântico, ele vai causar uma série de fenômenos atmosféricos aí, mudanças climáticas, porque o excesso de água que vai para a atmosfera acaba alterando bastante coisa. Você sabe que muita gente ouve do El Ninho, mas não sabe exatamente o que é o El Ninho. O que é esse rapaz? Vamos o que lá. ele faz? O nome El Ninho, ele vem de uma observação que foi feita nos anos 1800 já, de um aquecimento anormal do Pacífico na região da linha do Equador. Tá. E o que Ou seja, do outro lado da América do Sul. E o que isso influencia? E por que o nome El Ninho? Porque foi mais ou menos na época do Natal que isso foi notado. O que influencia? Porque ele que levantou essa bola, né? Porque o aquecimento das águas, ele interfere na realidade na pesca. Tá. Na pesca dos peixes do mar. Porque como a água fica mais quente, tem maior evaporação e daí os peixes acabam indo para águas mais frias. Então por isso o nome é El Ninho, né? Então o que é o El Ninho? Só para que as pessoas entendam. A gente tem um vento que vem do Atlântico na região da linha do Equador, chamado vento alísio. E esses ventos alísios, eles têm uma função muito importante, que ele passa pela região lá da linha do Equador e vai soprar o Pacífico. Tá. E quando ele sopra, ele empurra, parece que não, mas empurra a água. E essa água, o que acaba acontecendo? Ela tem um revolvimento. A água fria vem, por isso que daí tem a questão da pesca. Tá. E quando você tem numa situação normal, tá? E quando você tem esse vento alísio empurrando, ele diminui um pouco o fluxo de chuvas, vai chover mais lá pro meio do Pacífico, né? Mas você tem um revolvimento de água, então você tem toda uma cadeia de chuvas, de temperatura, de corrente marítima, então ele altera bastante coisa. Quando você tem o El Ninho, o que acontece? É o enfraquecimento desse vento. Tá. Então, como ele é mais fraco, você tem uma maior evaporação do Pacífico, né? Então começa a ter uma maior evaporação. Só que daí tem uma questão que as pessoas perguntam, mas que tem a ver nós aqui no Sudeste com uma anomalia do Pacífico na região lá da linha do Equador. Ocorre que essa água que evapora, ela vai pegar uma corrente de jato frio que empurra para a região do Amazonas. E a gente tem daí aqueles rios voadores. Então, numa situação normal, essa época do ano, as frentes frias acabariam avançando, tem um período de chuva, diminuição, as chuvas não ficam tão retidas no sul do Brasil. Quando você tem a questão do El Ninho, o que acontece? Essas correntes de jatos, elas vêm junto com esses rios voadores e formam uma barreira atmosférica que impede que a frente fria avance. Então ela fica presa no sul do Brasil e como é ar frio,
O ar frio é baixa umidade, não? Então são as áreas, a gente chama de áreas de alta pressão atmosférica. Então ela impede, quando você tem área gelada, você geralmente não tem chuva, né? Então fica essa seca, até que a questão que vai diminuindo, vai alterando essa corrente. Então esse ano a gente tem o El Ninho e um El Ninho potencializado? Há uma previsão de super El Ninho. Tá. A gente teve um super El El Ninho Menino aqui, turbinado. A gente teve já um fenômeno desse mais assim, recente em 2015 e 2016. Que teve as secas na Amazônia. Seca em janeiro, né? Janeiro, então. Então a gente pode ter esses fenômenos. Por que falo pode? Porque clima você não consegue prever com exatidão. Tá. Os climatologistas, as pessoas que cuidam dessa questão, tá fazendo uma previsão de que 2026 vai ser Mas acaba 2026, 2027 vai ser um período meio... Acaba virando a imprevisão do tempo, né? E a gente tem essas amplitudes térmicas, né? E assim, uma coisa que eu tenho notado é a recorrência de sistemas ciclônicos que estão passando muito na região do Brasil. Você pega agora na Patagônia, eu estava vendo ontem, tem 2 sistemas ciclônicos se formando, que daí leva muita chuva pro sul do Brasil, tempestades severas. Ontem tinha previsão de vento muito forte na região ali do sul do Brasil, no Paraná. Então começa a alterar toda o clima, né? O sul do Brasil, então, sempre é castigado por conta desse fenômeno. Sempre. Nessa época do ano, a gente tem no inverno, que seria o convencional, a gente teria as frentes frias avançando, vai até o Mato Grosso, daí tem aquele sistema de friagem que às vezes chega até próximo da Amazônia, que é um sistema normal. Forma-se as frentes frias ali no sul, na Patagônia, na região ali dos polos, vem a massa de ar polar, então chove, faz frio, neve em locais, né, geadas, e depois vai pro mar. Com esse bloqueio atmosférico, ele fica preso até que alguma força empurre para o mar. Então daí a gente aqui na região do sudeste, do centro do Brasil, tem um alto índice de temperatura e seca, né? Eu percebo que tá tudo desregulado esse ano, porque eu gosto de ver sabe aquele túnel do tempo do Facebook que a gente coloca lá há tantos anos? E rigorosamente se dir todos os anos, foi no mês de agosto, assim, eu postava um vídeo de chuva e colocando, graças a Deus, depois de um bom tempo. Isso foi em 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, e esse ano choveu em agosto, choveu em julho, choveu em agosto. Épocas em que grande disso, né? Épocas em que a gente estaria numa seca violenta, né? Numa estiagem muito forte, né? Que é o bloqueio, né? Que acaba tendo um bloqueio natural, porque o que acontece no inverno? As frentes frias elas avançam, o ar fica seco e gelado e daí forma-se como se fosse uma bolha de ar quente nessa região, que daí cria essa estiagem longa. Então pode ser que agora a gente comece a ter um período de estiagem, pode ser que se desregule as chuvas para setembro, que é o período que começa a chover normalmente, né? Então há uma previsão de se realmente o El Ninho evoluir para o super El Ninho, a gente vai ter bastante bloqueio atmosféricos aí. Você diria agora, com essa temperatura alta, né? 37 graus até no próximo domingo, isso é temperatura de verão, né? Sim. É a temperatura, é o veranico, né? Que as pessoas chamam. E a gente tá com ar seco, né? Quando a gente tem o verão, a gente tem a chuva, o problema é que não forma chuva. E quando vem daí, como tá muito quente, daí vem as tempestades. Quando a frente fria consegue vencer esse bloqueio, daí as tempestades muito severas, né? Você andou olhando a previsão para a próxima semana? A gente vai continuar com esse calor forte, não? Tem uma frente fria no sul do Brasil. Vai depender agora se esse bloqueio vai continuar ou se vai enfraquecer, daí ela avança, né? Se tem a frente fria no sul do Brasil, a frente fria pode até tentar subir, mas esse bloqueio não deixa chegar. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que eu sempre acompanho um sistema de satélite aqui. É o Windfinder? Não, é o Zoom Earth. Eu vejo muito o Windfinder, que mede a velocidade do vento. Tem uma frente fria aqui, bem na região do Paraguai, aqui subindo no Rio Grande do Sul. A gente tem um pouco de chuva, mas ainda não. Vamos ver como é que tá o deslocamento dela. Apareceu o deslocamento aqui. Estamos lá no Paraguai. Deixa eu só pegar aqui a questão do... 12h39. Gente, o tempo é uma coisa muito louca, né? E para você que tá ouvindo o radar agora, você que tava com frio até ontem,
E tá vai com fazer calor muito hoje, calor. vai fazer muito calor ainda mais no sábado e mais calor ainda no domingo. E sem previsão de chuva. Eu tava vendo ali para a região de Prudente, Nossa, lá faz muito calor. já em Araraquara, né? Depois você sobe ali para Ribeirão, vai para Prudente. Ali o calor vai ser muito forte, vai chegar na casa dos 40 graus. Isso em pleno inverno ainda, hein, gente? A gente tem uma frente fria subindo, mas ela tá meio que empurrando pro oceano. Só que observando, você já tem um sistema ciclônico formando aqui no Pacífico, na parte sul do Pacífico, e pra Patagônia aqui, que pode subir também. Ser um próximo sistema ciclônico que pode subir. Você acha então que vai estar tudo desregulado até o final do ano? A gente não vai ter mais uma estação fixa? Talvez começando agora essa estiagem tardia só, né? Os próprios climatologistas falam, né, que você tem uma série de fatores que acabam, não dá para você ter uma previsão, né? Geralmente eles fazem uma tendência, né? Há uma tendência realmente da gente ter uma seca agora na região, no período de dezembro, setembro, né? Diminui o regime de chuvas, que era para ter um regime mais normalizado, né? Mas a gente não... A Marisa tá perguntando pra gente aqui, inclusive, ela falou assim, ó, gente, então eu entendi bem, a chuva que nós tivemos no inverno, não teremos no verão. Olha, Marisa. Se tiver esse bloqueio aí na Amazônia, pode ser que a gente tenha um regime menor de chuvas, né? Não depende só depende dos rios voadores da Amazônia, né? Mas também tem outros fatores, frentes frias que sobem também, que trazem umidade, né? Você falou do aquecimento, né? E a gente está acelerando. Passaríamos talvez por um processo de aquecimento, né? Nós temos fases cíclicas no nosso planeta, né? Imagino que nós já tivemos períodos muito quentes enquanto a gente não estava habitando por aqui. Sim. Então é sempre muito cíclico, mas a gente está acelerando isso. A gente está acelerando. O problema do aquecimento global, ele é um fenômeno natural. O aquecimento da Terra é um fenômeno natural e ele é cíclico, né? Aquecimento, esfriamento. A gente está no período interglacial. Tá. A tendência é ter um aquecimento, depois você tem um período pré-glacial, um período glacial, então, só que leva milhões de anos. Mas a quantidade de emissões atmosféricas que o homem tem feito, de CO2, de dióxido de enxofre e outros gases aí que são gases de efeito estufa, metano, acaba de certa forma acelerando e criando uma cortina na atmosfera, que é o aquecimento global, né? Essa cortina que fica segurando os raios solares e não deixa o raio ir para o espaço. Então você tem daí locais muito quentes. E uma coisa que daí aí a sensação térmica nossa local, né? São as cidades. A urbanização, ela acaba gerando uma alternância de temperatura brutal, né? Brutal. Por causa Cidade dos que prédios, asfalto, né? Então o raio solar ele fica quando você olha aquela ruazinha pra cima que você vê aquela, parece aguinha, né? Aquilo lá nada na realidade é o raio solar que tá preso e com grande temperatura ali, não tá indo pro espaço, né? Então a gente tem, você sai das cidades, vai pro campo, você tem uma diferença de 2, 3 graus aí, com certeza. A Valéria mandou uma foto, acho que ela deu um print da tela do celular e tava aqui. Botucatu. Possibilidade de chuva nas próximas horas. 0. Olha, Valéria, eu não sei qual que é a tua previsão aí, tá? Olha lá, possibilidade de chuva, mas não tem. Pra hoje não tem, né? Pra hoje não tem. Aí tem um outro ouvinte que mandou aqui, foi a Jéssica que mandou pra gente aqui, ela mandou uma foto. Ô Jéssica, me corrige, você tirou de cima da base da nuvem e mostra um céu azul com pouquíssimas nuvens, mas não são nuvens carregadas. São nuvens altas, né? Não são os cúmulos nimbus. Nenhum acúmulo vai estar agora por esses dias. Que loucura, então, gente. A gente vai ter temperaturas altas aí. E é interessante que o sol tá começando a primavera, basicamente, né? A gente tá chegando próximo da primavera, tem mais um mês aí pra primavera, né? Mas o sol já começa a bater com mais força também, né? Ô Cidira, eu vou te fazer uma pergunta, veja se eu vou me fazer entender. Então, a gente tem lá no nosso calendário, primavera, verão, outono, inverno. Então, vamos imaginar que a gente tem uma régua, ou o próprio planeta, a gente tá rodando ali. Não existe mais esse calendário de estação, né?
Então, então a gente está rodando mais rápido, imagino. Vamos supor, a gente está rodando mais rápido e a gente já perdeu completamente a noção desse calendário de estações, né? É que assim, se você observar o posicionamento do Sol referente às estações do ano, quando você fala que está começando o inverno, na realidade, entre aspas, seria o ápice do inverno, porque é o ponto onde o Sol está mais longe das regiões, vamos colocar assim. Então, quando você fala 22 de junho, é o inverno, é quando o Sol chegou ao ponto máximo. Teoricamente, seria o ápice do inverno, né? A primavera agora, que é 22 de setembro, seria o ponto intermediário, vamos dizer assim, né? Ou o ápice da primavera, né? Então, por isso que às vezes é meio desregulado, às vezes fala, tá desregulado as estações do ano. É porque a data não bate realmente com o posicionamento. Não bate mais. Nunca bateu, na realidade, né? É que a gente ainda tinha mais. O que a gente tem que entender assim, a gente tinha mais vegetação. Botucatu, vamos falar Botucatu especificamente. A gente tinha mais vegetação, tinha mais floresta, né? A gente tinha menos casa, tinha menos arruamento, então você tinha uma temperatura mais agradável, mais amena, até por causa da característica, da altitude que a gente tem. Como a gente está perdendo essa vegetação, então a gente acaba tendo uma temperatura mais alta dentro das cidades, né? Você pega São Paulo, você pega Bauru, Prudente e outras cidades aí, é um forno. Eu ia te perguntar justamente sobre a situação de Botucatu. Botucatu cresceu bastante do ponto de vista da construção civil nas últimas décadas, né? Então, se você for no Museu do Café da Fazenda Lajeado, que infelizmente está fechado ainda, e não sei se você já teve oportunidade, lá tem um caderno que mostrava a temperatura de Botucatu em décadas passadas. Isso está aumentando, claro, é o aquecimento global. Botucatu fez a sua parte para acelerar também, né? Porque nós não temos mais ruas tão arborizadas como tínhamos antigamente. Hoje em dia a CPFL vai lá e corta tudo que tem na Costa Leite. Era para construir um condomínio, a gente corta a árvore. Então a gente vai cortando. E Botucatu não repousa, né? Então, quando a gente toca na questão da arborização de Botucatu, a gente tem muitas árvores antigas, né? Árvores de 40 anos, 50 anos, e essas árvores estão ficando velhas, elas têm uma copa muito grande e assim, uma questão que eu tive observando muito esses tempos é a quantidade de raízes expostas nas calçadas, que acabam gerando uma série de transtorno para a população. E não há reposição de árvores nas ruas. O que a gente nota é que há reposição de árvores em parques, em áreas mais... não em arruamento. Você vê muito pouco a reposição de árvore em arruamento. Aí tem uma série de questões, né, Júnior? Se você parar hoje, você tem uma série de saídas de carro. Como é que você vai plantar árvore nas calçadas? Aí você não pode plantar perto de poste, porque daí atrapalha a iluminação. Então, existe, na realidade, um regramento sobre o plantio de árvore. Então, dificulta. E também tem aquela questão cultural de que a árvore vai gerar sujeira, vai gerar problema, então as pessoas acabam também não plantando árvore. Eu vejo isso muito, a gente dá consultoria em reposição florestal em, às vezes, esses bairros novos, né? E cada casa vem coloca uma árvore. A primeira coisa que o pessoal às vezes faz é cortar a árvore. E daí quando faz um calor forte, ela vai pra árvore do vizinho pra colocar o carro debaixo da sombra. Então, isso que... Olha, isso não é só de Botucatu, né? A gente tá falando de Botucatu, é a nossa cidade onde a gente mora agora. Me parece que não tem muita saída, né, Cid? A saída é plantar árvore, né? Só que a gente tem que... Então, além disso, não tem muita saída, né? Só que a gente tem árvores velhas, árvores que estão para cair. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa, falou, eu tô com 3 cibipirunas aqui, só que você vê, tá causando problema no asfalto, tá causando problema na calçada, quer dizer, não há nenhuma condição de uma pessoa andar naquela calçada. Então é preocupante, né? Por outro lado, se você corta, não se sabe se vai plantar árvore no local, se vai fazer a reposição dessa árvore ali ou vai ser num parque, né? Então a gente tem esse problema. Em Botucatu, a gente vê alguns projetos, que nem eu vi, Amando, plantaram bastante árvore nas ruas lá pra cima. Precisa fazer crescer agora essas árvores, né? O Douglas tá perguntando pra gente aqui, o Douglas acabou de furtar uma pergunta minha. A questão das queimadas em tempo seco, isso pode aumentar a temperatura da cidade? Com toda certeza. Júnior, é assim, eu sou um dos, acho que você já me conhece, eu sou um dos maiores
repulsores de queimada. Eu sou assim, me revolta, eu fico me perguntando o que passa na cabeça de uma pessoa de passar num terreno baldio e colocar fogo, né? Mas é uma questão cultural. Gente, isso daí foi há 30, 40 anos atrás e era área rural, não era área urbana. Agora a pessoa tá com mato seco, viu, vou colocar fogo. Qual o intuito disso? Não tem. Né? Não tem. Aí você tá jogando uma quantidade enorme de emissão atmosférica, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases aí, e causa problema de saúde nas pessoas, um monte de fuligem. A gente já teve muito disso quando era queimada de cana, que graças a Deus acabou, né? Mas tem pessoas que insistem nisso. E sim, agrava, com certeza. E é uma coisa que eu acho que é importante. O cidadão, se vê alguém colocando fogo, denuncia. A gente tem aí toda a muralha virtual que nos ajuda, mas eu até costumo muito falar para meus alunos, né? Não adianta a gente ficar preocupado com a queimada da Amazônia se a gente não dá conta da queimada da nossa cidade. Não faz o nosso papel aqui, não faz o nosso dever de casa. Então, né? o cidadão também tem que fazer o papel dele, porque se ele, a partir do momento que ele começa a inibir esse projeto de queimada, esse processo de queimada, a gente melhora a qualidade de vida. E também quem tem terreno baldio, obviamente, também fazer a manutenção do terreno, deixar o mato baixo para não ter esse problema de queimada, né? Então não é só a queimada na cuesta, a queimada na área rural, uma queimada simples de um terreno ali vai complicar a nossa posição, a nossa temperatura aqui. Tem muitas pessoas com problemas de saúde hoje, que a Covid acabou trazendo para essas pessoas também. Eu particularmente tenho um problema hoje de tosse, que do nada parece tosse porque veio da Covid. Pega um ar ruim aí e começa a dar tosse, né? Então é uma coisa que eu herdei dessa doença e assim, com ar limpo, a gente já tem, imagina com ar poluído. Ô Cidir, agora Botucatu evoluiu nos últimos anos com a Defesa Civil, com o trabalho do Trombaco. Sou muito fã da Defesa Civil aqui de Botucatu. O Trombaco, ele é incansável, ele esteve aqui há 2 semanas, inclusive. Se não fosse essa mobilização da Defesa Civil em estar treinando junto com o Corpo de Bombeiros, diversas comunidades, a situação seria ainda pior, né? Seria pior, porque se a gente for voltar aí a 20, 30 anos, se discutia de ter uma brigada municipal, né? Porque as queimadas eram muito grandes, né? E ao longo dos anos a gente viu o aparelhamento da Defesa Civil de Botucatu hoje, é algo de se dar orgulho, né? O nosso Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho magnífico também. E eu iria um pouquinho mais, né? Eu sou bombeiro civil, uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos ou com os locais onde eu dou palestra é alertar o cidadão sobre a questão da cidadania mesmo, né? Sobre a questão da queimada, sobre a questão de diversas atuações do cidadão no dia a dia, corte de árvore, uma série de coisas que a gente tem que precaver, né? Para que a Defesa Civil ela fique preocupada mais com grandes causas, e não ficar correndo atrás de queimada de terreno baldio que não deveria ocorrer. Bom, se a gente lembrar 2024, não, que foi, acho, o ano mais terrível. O ano mais terrível de queimada. Teve, né, Cidir? Eu vou lembrar há alguns meses a professora Renata da FCA esteve aqui falando daquele projeto de você recuperar toda aquela área que aconteceu na região do Lajeado, que aconteceu naquela região do Marechal Rondon ali, que envolveu até pessoas, pegou fogo em carros, né? E se você for olhar, qual foi a causa? Queimada criminosa. Isso demora muitos anos para você recuperar uma vegetação dessa, né? Demora. Ela explicou aqui, ela falou tecnicamente, um trabalho muito difícil. A gente faz recuperação de áreas de cerrado. O meu medo é esse período, porque a gente faz toda a questão, faz a proteção, tudo, os aceiros, tudo, mas o pessoal chega lá com um palito de fósforo, coloca fogo, você perde todo um trabalho de 3, 4 anos. O cerrado é o que mais sofre? Cerrado é o que mais sofre, porque na realidade é uma área que ela é preparada para queimada. As árvores de cerrado são preparadas para queimada, mas como você tem o campo cerrado, que é a barba de bode e outras gramíneas que acabam amarelando com esse período, né? Acaba prejudicando. Para você ter a recuperação disso daí é 3, 4 anos. Meu Deus. Só que em 3, 4 anos a recorrência de uma queimada ela é muito grande. Você sabe que uns 2 anos mais ou menos colocaram fogo do lado do terreno da casa da minha mãe, que é um terreno muito grande lá. E eu fui pegar pela câmera. Acredite, Cidir, era um sujeito, um adulto,
aparentando ter entre 45 e 50 anos, uma pasta, muito bem vestido, passou, olhou, colocou fogo. Você acredita nisso? Não era criança. Era um adulto bem vestido, com um porte ali de trabalhador, com uma maleta, passou, colocou fogo. E daí, qual que é o resultado disso? Você tem um aumento exponencial de pessoas com problemas de saúde indo nos prontos atendimentos, né? Ou sobrecarrega os prontos socorros da região, né? Botucatu mais ainda. E esse é o resultado. Ataca a saúde das pessoas, né? Além do que a poluição que está gerando. Bom, se 1 hora já era muito pouco pra gente bater esse papo, meia hora passou rápido demais. Qual que é a previsão que você faz para esse finalzinho de inverno no papel que a gente tem, né? Mas já não é mais. E esse comecinho da próxima estação? Na verdade, não é previsão, é torço, né? Qual é a sua torcida? Eu torço para que as frentes frias consigam acessar, né? A região sudeste, a região do centro do Brasil, né? Não crie muitas tempestades, que o problema que a gente tá tendo são tempestades assim, com ventos que teve Ourinhos agora há uma semana atrás. Acabou a cidade, Acabou a cidade, né? E a gente escutava muito pouco, isso daí era a cada 5 anos, cada 6 anos que ocorria isso, e hoje está sendo muito recorrente, né? Eu torço para que esse El Niño não venha se confirmar com uma alteração aí de quase 2,3, 2,4 graus aí, que é a previsão que eles fazem, pode chegar até 2,5, tomara que não, né? O maior que a gente tem foi 2,3 de alteração na temperatura do oceano. Que causou um estrago. Causou um estrago, 2015, 16. E o Laninha? O Laninha é ao contrário, né? É o resfriamento. É o resfriamento. Daí o vento alívio ele sofre bem forte. Então essa entre a Laninha e Laninha são em torno de 6 anos que essa alteração, né? O ideal é sempre entre os dois, né? Que dê uma normalidade. O resfriamento causa menos estragos do que aí El muda, Niño? né? Aí você muda, você tem um excesso de chuva na Amazônia, daí tem seca no sul, inverte. E daí você tem menos recorrência das nuvens voadoras aí. E não tem jeito deles atuarem em comum acordo. Não. Agora, uma sugestão para as pessoas, né? Plante árvore, evite cortar árvore. É isso que eu ia falar, mais do que plantar, evite cortar o que já tem. Cortar o que tem, né? Reveja seus princípios, né? Para que realmente, porque uma árvore, ela tem tudo de bom, cara. Você escuta é difícil hoje. Professor é assim. Uma série de árvores, ela traz uma temperatura mais amena, né? E pássaros, é coisa mais linda você ter. Eu tenho uma jabuticabeira lá que eu com a minha esposa a gente fica vendo lá os pássaros que chegam, é uma coisa maravilhosa de você ver. Eu gosto dela. Cedir, muito obrigado pela sua presença aqui, pela correria, né? Saiu correndo da sala de aula, veio pra cá, enfrentou o trânsito aqui da Vila dos Lavradores. Edição agora aqui também. Tá complicado. Obrigado, viu, Cedir? Eu que agradeço, Júnior. É um prazer sempre estar aqui e o que puder ajudando com vocês, a gente trazer um pouquinho da nossa vivência aí, é sempre um prazer.